nunca foi sobre nós. Sempre vai ser para a honra e glória do Senhor Jesus. E por isso hoje eu quero compartilhar uma pequena reflexão, um pequeno testemunho do que aconteceu comigo. E antes eu quero pedir para você se inscrever no canal e compartilhar, para que possa essa palavra alcançar cada vida que precisa ser alcançada. Na primeira semana de novembro, na segunda-feira, algo aconteceu que eu não esperava e eu fui extremamente constrangida pelo Espírito Santo. Quando na segunda-feira, geralmente a gente tá meio com aquela preguicinha, aquele cansaço, a gente não tá pra muita coisa e eu pensei, já tem dias que eu não gravo vídeo, mas hoje eu não vou gravar vídeo porque eu estou um pouquinho cansada, eu não tenho uma palavra certa, eu acho que eu não tenho uma direção aqui pra poder falar com alguém, então eu prefiro ficar em silêncio. Só que havia já uma palavra dentro de mim, o silêncio. E nesse silêncio o Senhor começou a falar dentro de mim. E então eu comecei a me perguntar, meu Deus, o que eu vou falar? Como eu vou gravar esse vídeo? O que eu preciso falar? Porque hoje eu tô sem palavra, hoje eu não sei o que dizer. E de repente o Espírito Santo começou a falar comigo. Não é sobre você. Talvez você não tenha uma palavra para ti hoje, mas tem pessoas que precisam ser ouvidas por você, através de mim. E então o Espírito Santo ele começou a colocar a palavra dentro do meu coração. E eu comecei a entender que não é sobre nós, é sobre o que Deus quer fazer através de nós. É sobre ser instrumento na vida de outra pessoa. Talvez eu não tinha uma palavra ali para mim naquele momento, mas o Senhor tinha uma palavra que Ele queria entregar para outra pessoa. E olha que interessante que pessoas chegaram para mim e falaram: eu precisava dessa palavra, isso é a resposta do Senhor para mim. Outras sentiram com conforto dentro de si, outras pessoas se sentiram aquietadas, então eu comecei a ser constrangida pelo Senhor, entendendo que não é sobre mim, nunca vai ser sobre mim, e sim ser instrumento do Senhor na vida de outras pessoas. É sobre amar as pessoas como Cristo amou. É sobre se colocar na brecha e disposição para estar na sensibilidade do que o Espírito Santo quer falar conosco, para que a palavra dele seja levada e alcançada por outras pessoas. Na palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Aqui na palavra do Senhor, se a gente observar, que fala para que a gente possa pregar a palavra, para que a gente possa estar preparado, para que a gente possa estar na sensibilidade do Espírito Santo, quer a ocasião seja favorável ou não, quer a ocasião seja favorável, digo, para mim, para você ou não, porque Deus ele não depende de ambientes, ele não depende de momentos para poder falar com as pessoas, ele depende da sensibilidade que a gente carrega e da disposição para poder nos usar, para que a gente possa levar a palavra até o próximo. Na própria palavra do Senhor fala para a gente pregar as boas novas, pregar o evangelho para alcançar vidas para Cristo. Porque a gente vê muitas pessoas se perdendo no mundo de hoje. Às vezes o que eu falei até no vídeo lá no Instagram que eu postei, que às vezes não é sempre que a gente vai escutar palavras motivacionais. Às vezes precisamos entender que a gente precisa ter tempos em silêncio, para a gente poder escutar a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Nem sempre o Senhor vai falar conosco audivelmente, como eu estava falando no vídeo também lá. Às vezes o Senhor vai estar trabalhando em silêncio, mas Ele vai estar trabalhando. Isso não significa que Ele não esteja cuidando de você. Então, através desse meu silêncio, o Espírito Santo ele foi falando ao meu coração e eu entendi que tudo faz parte da devoção e entrega que a gente tem ao Senhor, da intimidade e relacionamento, da sensibilidade, de se colocar no lugar da outra pessoa, porque as pessoas precisam de nós. Às vezes o Senhor vai usar a gente para falar palavras com outras pessoas, e quando eu gravei esse vídeo eu olhei, observei e falei, meu Deus, saiu palavras que eu nem imaginava, as coisas começaram a fluir de uma forma tão grande, mas eu entendi que foi o Senhor que estava sobre a minha vida naquele momento, o Espírito Santo. E por isso, nessa palavra de hoje, nessa pequena reflexão, eu quero te convidar a descansar o seu coração, a ouvir, a silenciar para ouvir a voz do Espírito Santo, às vezes não só para sua vida, mas para a vida do próximo, né? Às vezes para a vida de quem está dentro de casa ou fora de casa, e às vezes pessoas que precisam de nós. E também acontece com a gente mesmo, às vezes precisamos estar em silêncio para que possamos escutar a voz do Espírito Santo. Aquiete o teu coração, descanse, confia e entenda que você não precisa entender que Deus está trabalhando na sua vida. Você precisa confiar que Ele está sob o controle da tua vida. Então permita ser guiada pela voz do Senhor.
Permita, enquanto você passar por situações, problemas, talvez deserto, enquanto você cuida de pessoas, Deus cuida de você. Foi uma pequena reflexão, eu acredito que não só tocou o meu coração, mas tocou o coração de outras pessoas, assim como eu entreguei aquela palavra ali no Instagram. Porque não é sobre nós, é sobre o que podemos fazer. É tudo para Deus. É quando a gente se dispõe a colocar no lugar de disponibilidade para que Deus possa fazer aquilo que Ele tem para fazer através de nossas vidas, um propósito, um chamado. E eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Aqui eu sempre compartilho pequenos devocionais, palavras, né, direcionadas, ou também reflexões e pequenos testemunhos.